A frase de hoje é do nosso livro, mas nós estamos usando a frase do livro. E a nossa equipe separou a página 41, essa frase aqui. Vale para você que gosta de tirar foto, depois postar nas redes sociais e para todos nós, para a gente viver. Todos os esforços pouco valem se não deixarmos de confiar em nós para confiar somente em Deus. Atenção, vou repetir para você e para mim. Todos os esforços pouco valem se não deixarmos de confiar em nós para confiar somente em Deus. Confiança plenamente no Senhor, né, Rogério? Sim, abandono em Deus, né? Já que nós estamos começando a nossa semana, vamos pedir ao Senhor, né? Que a começar de nós mesmos, como diz a frase que a Paula trouxe do livro, que o Senhor faça em nós para que Ele também possa fazer nas pessoas que estão do nosso lado. É isso que nós vamos cantar agora, para que a gente possa mergulhar na meditação da palavra. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 ao 13. E assim nos diz o próprio Senhor por meio desta palavra. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, que palavras são estas? As que vêm a seguir. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais
ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos de sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto capaz de um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma palavra de Deus para nós, que põe diante dos nossos olhos uma verdade da nossa vida. Essa vida é uma luta, gente. E o bem deve vencer o mal. E vencer o mal pelo bem, e não com o mal. E é uma luta contra o pecado. Porque o pecado é toda inclinação que temos dentro de nós, que nos arrasta para o erro, que nos arrasta para o verdadeiro fracasso. O pecado nos arrasta para a perdição, por isso Deus corrige o nosso caminho. Porque se Deus não nos corrigir, nós estaremos perdidos. Um filho que não é corrigido é um filho perdido. Por vezes, quando eu vejo uma pessoa perdida na vida, eu pergunto: que tipo de correção esse moço recebeu? Que educação o pai e a mãe deram para ele? Olha, gente, é de partir o coração. Quando nós vamos nos lugares onde tem muita gente, e às vezes ali tem famílias, a gente olha a educação da criança no espaço público, em meio a outras pessoas, muitas vezes é de dar dó. A criança não tem limite nenhum, faz com os pais o que quer, grita no espaço onde outras pessoas também estão. Vou pegar aqui um exemplo, um restaurante, por exemplo. Às vezes a família se concede o direito de estar ali com o filho aos berros. Não foi só você quem pagou para comer. Difícil, né? E às vezes aquela pessoa que está ali economizou durante um bom tempo para ter aquela noite em especial, ou aquele dia em especial. E às vezes aquele momento é estragado por causa de uma família que não sabe educar o seu filho. Tem que E corrigir. corre para lá, e corre para cá, e joga as coisas, e cospe. E o pai fala alguma coisa, e o tom do pai é mais baixo do que o da criança, e a criança fala por cima. E olha, é um fuzuê. Tem que corrigir. Aí a gente olha e pensa assim: meu Deus, se pequenininho está desse jeito, o que será quando for mais velho? O que será quando for um adolescente? A gente até reza pela família, eu rezo pela família. Porque o castigo está pronto, está ali, ó, em forma de criança, vai crescer. Porque mais tarde, às vezes a gente pensa assim: o que esses pais vão pagar por não ter corrigido essa criança quando podia? E dá trabalho, né, Márcio? Tem que sair. Dá trabalho corrigir. Entende? Tem que sair. Às vezes tem que sair, Paula, mas normalmente... Às vezes ali mesmo, né? Normalmente você tem que sair quando você já perdeu a mão com seu filho. Porque quando você corrige direitinho, às vezes um olhar, um pss, Em casa, né? uma conversa baixinha, e num momento de maior alteração, você segurar firme ali a criança, o braço da criança. Não precisa bater, não precisa machucar. Mas a criança precisa entender quem é que tem autoridade sobre ela. E olha, vou te dizer, quando a criança foi bem educada, nem pegar firme no braço você não precisa. Várias vezes eu dizia à minha esposa, para corrigir,
não fique promovendo uma disputa física. Você pega a criança pelo braço, você puxa, ela puxa de volta. Porque uma hora essa criança se machuca. Você resolve soltar e ela puxa na hora, aí o desastre está feito. Essa é uma coisa. E a outra? A criança cresce. Até quando você vai ter forças para poder ficar se medindo com ela? Então a força não é a do braço. É a da razão, é a da autoridade. De pai e de mãe. Que vem pelo respeito. O pai que ama seu filho, corrige o seu filho. Porque o filho que não é corrigido será um perdido. E Deus, porque nos ama, Ele nos corrige. Não é o que essa palavra está dizendo para nós? Nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado, porque o pecado puxa a gente na direção de um erro que nos levará ao fracasso da vida. Qual é o problema do pecado? O pecado põe a nossa mira nas profundezas infernais. O pecado arrasta a gente na direção daquilo que será inferno na nossa vida. E não é isso que Deus tem para nós. Por isso Ele nos diz, o pecado está aí, mas você recebeu de Deus a força para lutar. É preciso resistir até ao sangue. Você, Márcio, ainda não resistiu até o sangue. E diz aqui a palavra, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Quais palavras de encorajamento? Esta palavra aqui é de Deus, nos dando força e coragem. Qual palavra? Esta. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor Deus na sua vida. Não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Deus corrige o seu passo, corrige a sua rota, corrige o rumo para o qual você está indo. Não te desanimes quando Ele te repreende, quando Deus te chama a atenção, quando Ele bloqueia a estrada à sua frente, quando põe você de molho às vezes. Não é assim que a gente faz com o filho? Já que não sabe se comportar, então daqui o brinquedo, daqui o celular, não vai sair, senta ali no cantinho, vai lá para o cantinho do pensamento. Às vezes Deus põe a gente no cantinho do pensamento, para a gente refletir sobre a vida, mas nunca faz isso por despeito e por maldade, sempre por amor, gente. Até difícil usar essa palavra castigo como está aqui, porque o castigo para nós, ele tem um sentido muito pejorativo. Mas na palavra de Deus, ele visa corrigir. E o castigo a correção é para quem obedece. E o castigo, vamos dizer que é um grau a mais para quem não desobedece. Para quem não obedece, para quem desobedece. Quando um pai corrige um filho, não tem, e o filho aceita, não tem por que ir para o castigo. Quando ele percebe que a correção cumpriu o seu objetivo, para que castigar? Agora, quando você percebe que não fez efeito, eu lembro que o meu filho, né, era garoto, né, já tem uns bons anos que isso aconteceu. A Rose chegou para ele estava na rua, não costumava ficar até muito tarde, mas no outro dia ele tinha atividades, precisava descansar. E a companhia não era muito boa também não, a gente sempre de olho. Aí a Rose abriu ali a janela e disse assim, ó, já deu a hora, já era 11 e pouca da noite, hora de vir para casa. Aí ele respondeu algo como assim, tá bom, mãe, posso ficar mais um pouco? Não, não pode, vem agora. Tá bom, mãe, então eu vou. Pelo tom de voz dele, eu disse, não vem. Vai enrolar. Não vai vir nada. Falei, ele tem alguma coisa errada. Aí, ok, ele entrou, fechou a porta, 11 lá vai pancada ali da noite. Chegou lá no quarto para me abraçar, me despedir. A gente sempre faz isso. Aí eu já estava deitado,
Fiz ele deitar sobre mim, abracei o coração dele, falei, vai fazer coisa errada. Mas abracei, beijei. Aí fiquei pensando, a porta faz barulho quando abre. Não vai sair pela porta, vai sair pela janela. Falei, eu vou ficar esperto, não vou dormir não. Aí tô lá, sossegado. De repente vi quando a luz acendeu e apagou rapidinho. Falei, ele já viu o que ele vai fazer. Aí eu ouvi um barulhinho. Garoto, viu gente? Ele era menino. Aí eu lá com o olho meio fechado. Só vi quando a cabecinha entrou assim pela porta, olhou pra gente. Estava dormindo. E saiu. Eu falei, ah, tá. Aí eu falei, vou esperar mais um pouco para dar tempo dele fazer a arte completa. Falei, mas tem que dar uma corrigida boa. Falei, como é que eu posso fazer? E fiquei lá, deitado, rindo e imaginando. Aí deu um tempo, eu vi a janela abrindo bem devagarinho, fechando. Aí eu fui lá no quarto dele, ele tinha arrumado os travesseiros e coberto como se ele tivesse dormindo, com a cabeça. Gente, eu ri muito, eu ria de chorar. Eu falei, eu preciso rir tudo agora para eu não rir na frente dele, lá embaixo. Aí saí, tava lá os meninos brincando, aí chamei pelo nome, fulano, nada. E os amigos tudo travado, olhando pra frente, eu falei, tá lá. Aí chamei de novo, fulano, é melhor você vir pra eu não ter que te procurar. Ele saiu de trás de um carro, né, todo assim, desconfiado. Ô pai. Falei, bora filho, que a gente precisa dormir, né, vamos descansar, despede aí dos seus amigos. Tinham 5 minutos que ele tinha saído. Ele se despediu dos amigos, eu abracei ele, despedi dos amigos dele também, abracei. Fui com ele pra dentro de casa, rindo. Olhei nos olhos dele e falei, filho, seu pai tem muitos defeitos. Mas se tem um defeito que seu pai não tem, é ser idiota. Eu falei, ninguém me trata como idiota. Você me tratando como idiota, ô filho, pelo amor de Deus, você vai pular a janela, botar boneco na cama. Eu falei, não faz isso não. Aí eu falei assim, olha, sinceramente, hein? Eu falei, vai descansar, amanhã a gente conversa. Aí fui dormir e fiquei pensando, como é que eu posso corrigir o meu filho? No outro dia chamei para conversar. Eu falei, ontem você disse que ia fazer uma coisa, não fez. Você mentiu. Saiu escondido à noite, correndo o risco de a gente descansando acontecer alguma coisa com você, se você saísse com seus amigos. E a gente nem está sabendo, porque a gente acreditava que o nosso filho estava dormindo. Eu falei, não é tão ingênuo quanto parece, filho. Não é. Isso aí que você fez é ruim. Falei, e agora eu não sei o que fazer com você. Falei, porque eu pensei a noite inteira e só me tinha 2 possibilidades. Uma delas era corrigir você com rigor. E você já está em vias de sair de casa. Então eu ia corrigir você com rigor. E uma das coisas que iria acontecer é você sair de casa tendo em mente, como uma das últimas coisas que nós vivemos quando você estava morando aqui comigo, esse episódio negativo entre mim e você. Falei, a outra coisa é para manter um bom relacionamento, deixar para lá e você achar que o que você fez não tem importância. Falei, então se eu deixo para lá, eu digo para você que não tem importância algo que você fez e tem importância. Se eu te aperto, isso pode não ser bom para nós. Eu falei assim, então eu gostaria da sua ajuda nessa decisão. Eu quero que você agora se ponha no meu lugar como pai e me diga o que eu devo fazer com você. Aí ele abaixou a cabeça e disse, não sei, pai. Eu falei, então pensa, porque eu também não sei, preciso da sua ajuda. No outro dia eu perguntei, chamei ele para conversar, perguntei, eu falei, e aí, o que você decidiu? Ele falou, pai, eu pensei em tudo que o senhor falou, o senhor tem razão. Eu não podia ter feito aquilo. Falou, então qualquer opção que o senhor escolher para mim tá bom, e se o senhor quiser me castigar, não vai ser como o senhor falou que vai ficar essa coisa ruim entre nós não. O senhor tem razão, se o senhor quiser me dar um castigo, o senhor pode me dar que eu aceito. Né? O senhor está no seu direito, o senhor pode me dar o castigo que eu aceito, o castigo que for, não vou ficar chateado. Eu falei, então tá resolvido. Não precisa castigo não. Para quê? Aprendeu. Se
se a correção já tinha sido feita. Se você percebe que a pessoa entendeu. Agora, se no outro dia ele tivesse vindo bater boca comigo para argumentar que ele estava certo e a gente estava errado, tinha pegado um castigo. Entende? Deus nos castiga para nos demover da nossa teimosia no erro, gente. Porque Ele nos ama. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Não te desanimes quando Ele te repreende, não desprezes a correção do Senhor, pois o Senhor corrige a quem Ele ama. É para a vossa correção que sofreis, é como a filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Põe a tua confiança no Senhor, meu irmão. Confia em Deus nessa situação de sofrimento. Confia em Deus nessa situação que parece castigo. Confia em Deus mais do que o meu filho confiou em mim, dizendo: pode dar o castigo que você achava por bem, porque eu mereço. Confia em Deus, porque Ele é um pai muitíssimo, infinitamente melhor do que eu sou para o meu filho. Confia em Deus e Ele vai te levar ao caminho que você precisa chegar. Confia em Deus e você será feliz. A nossa infelicidade é fruto da nossa falta de confiança, que leva a gente a pegar o caminho errado. Por isso, olha, que aqui diz, no livro Santo Afonso de Ligório, diz: todos os esforços pouco valem, se não deixarmos de confiar em nós para confiar somente em Deus. Por que deixarmos de confiar em nós? Porque a minha confiança em mim mesmo me trouxe ao lugar em que eu me encontro hoje. Lugar de sofrimento. A minha confiança em mim mesmo me trouxe aos erros que eu estou praticando. E a minha confiança em Deus me levou ao que de bom eu vivo hoje. Confie em Deus mais do que você confia em você. Confie em Deus e Ele te salvará. Confie em Deus e Ele não te dará um milagre. Ele pessoalmente será o milagre da sua vida. Por isso, a coisa mais importante que nós precisamos fazer quando nós passamos por duras provas é confiar em Deus, porque Deus não nos prova para nos perder, não, mas para nos purificar, para arrancar de nós o tumor que está nos consumindo. Porque na parte mais primitiva, da palavra de Deus, as citações da Bíblia em que a palavra pecado e a palavra tumor têm um mesmo radical. Porque o pecado é o pior tumor da nossa vida. Porque é um câncer que mata a alma. Se a gente faz de tudo para tirar de nós um câncer que mata o corpo que Deus vai ressuscitar, apesar de qualquer enfermidade que tenha acontecido, um corpo que Deus vai ressuscitar, mesmo que tenha sido queimado, cremado até as cinzas, um corpo que Deus vai ressuscitar, mesmo que tenha sido despedaçado por um carro, ou tenha sido moído ao cair de uma grande altura. Se nós fazemos de tudo para livrar do câncer, um corpo que hoje morre, mas amanhã Deus ressuscitará, o que é que nós não devemos então fazer para livrar a nossa alma de um câncer que pode nos condenar para toda a eternidade? Nós precisamos desta purificação. Nesta purificação está a nossa salvação. Então Deus nos prova para arrancar esse tumor diabólico que entrou na nossa vida, essa inclinação para a maldade, esse desprezo de Deus e das coisas de Deus. E Deus faz isso não por capricho, não para ser o vencedor. Deus faz isso para compartilhar conosco a nossa vitória, para que um dia nas garras do diabo
nós não vejamos essa criatura infernal rindo na nossa cara porque conseguiu a nossa destruição e nos arrastou com ele para o inferno. Eu recomendo vivamente o estudo do livro Amando a Jesus Cristo, da página 240 até 249 do dia de ontem, para você entender a tentação que Jesus enfrentou no deserto, para você entender como é que o diabo foi trabalhando ali para tentar nosso Senhor Jesus Cristo, e como Jesus o venceu para a perdição e ruína dele. Mas ali, enquanto São Cirilo de Alexandria vai explicando, nós vamos entendendo profundamente a malignidade do diabo, o ser monstruoso que ele é. Deus nos livre de um dia topar com essa criatura, debochando de nós porque nos tirou Deus, porque nos roubou o céu, porque nos arrastou com ele para danação eterna. E Deus que nos ama, nos prova para nos separar do mal que pode nos corromper. Então a finalidade da provação é tirar a escória do coração, assim como o fogo tira a escória do ouro. Os sofrimentos da vida separam do nosso coração aquilo que poderia apodrecer. Sabe carne gangrenada? A gente tem que cortar fora. O que no nosso coração apodreceu precisa ser extirpado. E o bisturi que Deus usa para arrancar do nosso coração o que está podre é o sofrimento. Por isso que São Pedro diz: quem sofreu na carne rompeu com o pecado. Você já viu que tem sofrimentos que afastam a gente do pecado e tiram a gente do pecado? Olha, me perdoe dizer assim, quanta mãe era uma perdida até ver em risco seu filho. Foi. E aquele sofrimento do coração de mãe fez com que esta mulher se aproximasse de Deus. E aquele sofrimento arrancou do seu coração aquela escória que talvez tivesse levado essa mulher a uma experiência infernal. Mas, por amor ao filho, aquele sofrimento que ela viveu por causa do filho, fez dela uma mulher de Deus. E por causa de ter se tornado uma mulher de Deus, experimentou a salvação. E veja, por força da sua oração, até o filho que estava em perigo se viu livre. São os mistérios da vida espiritual. E que não estão escondidos a nós, porque o mistério não é uma coisa oculta. Mistério é como um mar que está aberto para você, mas quanto mais você se aprofunda, mais profundidade ainda tem a se buscar. Nós não compreendemos de todo o mistério, não é porque Deus o fechou para nós, é porque é grande demais, mas tanto quanto a gente pode experimentar, Deus nos permite. Por isso que na nossa vida de oração e na nossa intimidade com Deus, a gente aprofunda e nunca chega ao fundo. Mas a finalidade do nosso sofrimento em Deus é a nossa libertação. Porque na prova, na hora da provação, na prova, o que presta separa-se do que não presta. Na hora da provação, o seu caráter bom se separa do que é mal. Fica em evidência. A gente passa a enxergar com clareza e pode escolher entre livrar-se daquilo ou manter aquele veneno dentro de nós. Na hora da provação, as pessoas mostram quem são. Quem não presta se mostra como quem não presta. Aquilo que estava escondido vem à tona. As más intenções aparecem na hora da provação. Só que na hora da provação, quem é bom mostra também de que material é feito. Tem gente que precisa da provação para mostrar a doçura, a fidelidade, o bom caráter. Você já viu que tem gente que só aparece aos olhos dos outros nas horas mais terríveis? Porque quanto pior a situação, melhor a pessoa se mostra. Por quê?
A provação tornou-a desse jeito? Não, a provação só mostra quem a gente é. E na hora da provação, aquilo que estava lá, olha, guardado, veio à tona. Em uns vem à tona o que tem de pior. Em outros vem à tona o que tem de melhor. Na prova, o que presta separa-se do que não presta. Por isso que na hora das provações a gente descobre os verdadeiros amigos que a gente tem. Na hora da provação a gente descobre por que aquela pessoa se aproximou de nós, por que ela queria um relacionamento conosco. Porque ali se mostra. A provação é necessária, inclusive, para a gente entender a qualidade de pessoas que nos cercam e saber a quem nós devemos dedicar o nosso tempo. Então, se é desse jeito que a palavra de Deus está nos dizendo, o que é que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos honrar a Deus na nossa aflição. Na aflição não é momento de você desconfiar de Deus, de você desesperar de Deus, de você largar Deus para um lado. Agora é a hora de honrar a Deus na aflição. Quando Jó foi tentado, se você quiser, leia o livro de Jó e você vai ver. Quando era para ser o início da tentação de Jó, diz que os anjos se apresentaram de Deus e o demônio, Satanás, também se apresentou. E Deus diz para ele: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém fiel como ele. E o demônio vira para Deus e diz assim: mas é claro, o Senhor o cercou de cuidado, o Senhor me impediu de fazer qualquer coisa contra ele. Desse jeito, até eu. Mas tira essa proteção dele. Permita que se ponha a mão nos bens que ele possui. Permita que se toque na saúde dele. E ele vai te amaldiçoar no seu próprio rosto. Demônio falando para Deus. Deixa ele passar por aflição que ele vai te amaldiçoar na sua cara. E Deus disse para ele: então tá bem. Faz conforme você disse. Mas você está proibido de tirar a vida dele. Diz que o demônio investiu contra Jó com toda a fúria, gente. Só que Jó honrou a Deus na aflição. Foi. Em vez de jogar tudo para o alto, e a mulher de Jó até deu esse conselho para ele. Não é? Tem gente que julga a mulher de Jó. E diz assim: olha lá, ó a mulher, ó, fazendo o papel da Eva e desviando o homem. Só que quando você ouve a mulher de Jó dizendo para ele: amaldiçoa esse seu Deus, Jó, e morre. Porque ele estava leproso, ele tinha perdido tudo, eles estavam na miséria. A gente esquece que aquela mãe tinha enterrado 7 filhos. Dureza, né? Ela tinha perdido tudo, gente. Aquela mulher estava destruída pela dor. Mas mesmo diante do mau conselho que os sentimentos perturbados dela plantou dentro do coração dela e ela deu ao marido, sabe o que Jó fez? Prostrando-se, ele foi garantir o que era o tesouro mais importante da vida dele, a sua amizade com Deus. E qual foi a oração que ele fez? De Deus eu recebi todas as coisas e me alegrei quando ele me deu, porque eu o amaldiçoaria agora que ele pegou de volta. Se eu recebi com gratidão o que ele me deu, por que vou amaldiçoá-lo quando ele me tira? Se ele me permitiu perder, louvado seja o nome do Senhor. E ali de joelhos ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe exorcismo mais poderoso do que honrar a Deus na nossa aflição, a enfrentar as aflições da vida sem perder a alegria de um coração que confia que Deus não abandona. Então, nós precisamos honrar a Deus naquela situação particular que é uma aflição na vida da gente.
Você precisa louvar e honrar a Deus nesta situação que aflige você. Porque veja, apesar de existir situações em que Deus poupa aqueles que são seus queridos ao sofrimento, essas situações são exceção. Porque o normal é que o fogo cause dor. Porque provação é fogo. E fogo causa dor. O fogo derrete o ouro. Acho que se o ouro pudesse falar, ele reclamaria daquele fogo, viu? Que o purifica. Não é? E é exatamente nessa hora, é exatamente nessa situação de prova que nós devemos glorificar a Deus. Glorificá-lo pela dor? Não. Glorificá-lo por esse sofrimento que está pondo a gente quase louco? Não. Mas glorificar a Deus pela nossa fé na sua bondade, no seu amor. Não é a dor e o sofrimento que prevalecem, mas a bondade e o amor de Deus, aquela certeza de que Ele está ao nosso lado e nos ampara. Mais ainda, nós devemos acreditar que pela nossa fidelidade, pela nossa obediência, nessa circunstância virá, essa circunstância de dor e sofrimento, virá alguma coisa a mais na nossa vida para a glória de Deus e para o nosso bem. Essa situação de prova que você está passando, em Deus, ela não vai terminar sem enriquecer você. Aguenta a crise. Eu ontem conversava com um amigo, que eu quero mandar um abraço para ele, para a esposa, o Neto e a André, um abraço apertado. Eu conversava com o Neto e ele dizia assim: Márcio, eu aprendi na vida que a crise tem gosto de vitória. Quando a crise aperta, dá uma coceirinha aqui dentro de mim, porque eu sei que é só esperar passar, porque o resultado vai vir e vai vir abundante. Quanto pior a crise, melhor o resultado lá na frente. Mas a gente tem que ter lastro para poder aguentar. A gente tem que ter firmeza para poder ultrapassar. E se a gente ultrapassar, a gente enriquece. E a gente estava falando de situações materiais. Mas o que ele me dizia de situações materiais, eu sei que ele tinha como pano de fundo situações espirituais, e ainda nela se aplica com mais fecundidade e profundidade. Então essa situação que você está enfrentando, que te exige, ao enfrentá-la em Deus, você sairá dela enriquecido, com uma cura interior, com uma libertação, com uma graça, com um dom de Deus que vai se manifestar em você e que não se manifestaria se não fosse por meio dessa dura prova. É preciso aquele calor que parece que vai destruir para fazer o milho brotar pipoca. Para você trazer a beleza que está dentro de você. Em alguns momentos da sua vida, isso não se dará sem passar pela provação. Mas veja, não é passar de qualquer forma, porque tem milho que não estoura. E o milho que não estoura queima. Tem gente que na provação, ao enfrentá-la sem Deus, queima. Mas aquilo que a gente enfrenta em Deus faz vir o melhor de nós à tona. Põe as mãos sobre o seu peito, se você pode. E até se puder, feche os seus olhos um pouquinho. E pensa nesta palavra em que o Senhor diz para nós: eu te corrijo porque eu te amo. Eu te corrijo porque você é meu filho. É para a sua correção que você está sofrendo. É como filho que eu te trato, porque qual é o filho que o pai não corrige? Se eu não te corrigisse, você não seria meu filho. Seu pai e sua mãe corrigiram você por um tempo. Fizeram da melhor maneira que eles achavam, mas mesmo na melhor maneira que eles achavam, eles erraram.
E você vai abandonar a minha correção, que é infalível, e tem em vista dar a você uma vida que não acaba jamais. Não é hora de você desanimar. Firma a sua mão enfraquecida, firma o seu joelho vacilante. Torne retas as trilhas para os seus pés, para que você não se destronque na sua manquidão. Mas antes que você seja curado, essa situação de prova não é para te destroncar, é para te curar. Não entra torto nesta prova, não entra torto, para você não ser destroncado. Entra reto, com o coração direito, entra com Deus para você ser curado. Algumas provas amargas nós só podemos atravessar com uma grande fé, gente. Uma pequena fé não aguentaria. Não é hora de você diminuir a sua fé em Deus, porque talvez uma fé pequena não aguente o que você vai ter que enfrentar, mas com uma grande fé você vai passar e vai vencer essas provações amargas. Nós precisamos nesse dia de hoje conhecer a vitória na aflição. Senhor, nós estamos te pedindo, nós não queremos a vitória fora do que nós estamos vivendo, nós não queremos uma vitória alienada, nós não queremos uma vitória da qual a gente não venha participar. Senhor, nós queremos experimentar e fazer parte da vitória nisso que nós estamos enfrentando. Ponha o selo da vitória de Deus nisso que você está passando. Declare hoje com fé, com convicção: com Deus eu vou vencer, pela força de Deus eu vou dar conta. Eu estava esmorecendo, eu estava me destroncando, mas pela graça de Deus eu afirmo com toda a convicção do meu coração: eu vou tomar prumo e eu vou vencer pela graça de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, é isso mesmo. A palavra subtítulo aqui é a pedagogia do sofrimento. Deus que é bom, Deus que nos entende. E você vai experimentando essa graça de que no sofrimento existe sim direção, não desespero só. Obrigada, Senhor, por todos os caminhos que nessa manhã o Senhor vai abrir, todos os corações, os ouvidos. Você que estava se sentindo mesmo cego em meio à tempestade, só ouvindo os barulhos, só ouvindo as pessoas, o que as pessoas vão dizendo, as palavras de maldição que você ouviu, isso feriu o seu coração. É a prova, é o sofrimento. E agora com um coração resignado, porque você confia no Senhor. Você confia. Você está aí com a palavra de Deus. Você optou por ficar aqui ouvindo a meditação da palavra de Deus. E Deus conhece o seu coração. E agora você renova essa confiança. Aproveita esse momento de oração, dessa música, para que você realmente renove a sua confiança no Senhor. Nosso Deus é bom e em todos os momentos difíceis e nos momentos bons, Ele sempre está conosco. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Senhor. Enquanto nós estávamos rezando, a imagem que o Senhor me dava eram de muitos cacos. Cacos e cacos, pessoas que se sentiam em pedaços diante da provação, diante, vamos dizer assim, da mão de Deus que estava lhe corrigindo e redirecionando a sua vida. E o Senhor começou a colar esses cacos, sabendo que depois dessa provação, você vai sair-se mais forte, você vai se levantar. Deus vai colar esses cacos, você pode ter certeza, Ele vai te levantar. A provação não dura para sempre, meu irmão, e nem a correção. Ela tem um tempo e ela tem uma eficácia. Deixe o Senhor remontar a sua vida. Vamos pedir isso, nessa graça, na oração, na música, rezando. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações,
para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E diga a Deus assim: eu permito que o Senhor me corrija essa semana, se for necessário. Se for necessário, Senhor, que o Senhor possa me desmontar, mas me construa de novo. Eu confio na mão de Deus que trabalha em mim. Diga isso. Eu confio na mão de Deus que trabalha em mim. Obrigada, Jesus. E o Senhor, Ele segue fazendo, mas é preciso atitude. O Márcio foi lembrando das batalhas da vida, que a vida é uma batalha. E realmente é isso. Você que viveu situações muito dramáticas, situações complicadas para você, sabe aqueles dias difíceis que as situações vão se montando na sua frente, você não consegue nem mais ouvir, às vezes, algumas pessoas. Mas agora o Senhor vai te ensinando a caminhar na provação. Então você escuta o mal, você até deixa aquilo entrou, mas você não deixa permanecer em você, você luta. Aí você deseja o bem para aquela pessoa, sem falsidade nenhuma. Você vai trabalhando a favor do bem dentro de você, você vai tendo atitudes de cristão, aquele que reza por aquela pessoa, que entende até, que permite esse Senhor, ela não tem noção do que ela está fazendo. E você vai se convertendo. Isso é batalha espiritual. Você age com o bem. Em vez de você agir com o mal, o seu reflexo é o bem, né? A pessoa atingiu você, em vez da vingança, você leva o amor. A música dizia, né? Onde houver ódio, eu levo o amor. Onde há ódio, o perdão. Né? Para quê? Para que Deus cresça em nós, né? Vamos seguir em frente. Temos companhia, boa companhia, Val, dos irmãos da fé. É verdade. Boas companhias dos irmãos da fé para nos ajudar nesse processo da caminhada, no processo da santificação, né? Que esta canção que a Rogerinha cantou para nós, nos colocou na presença de Deus através dela, que seja verdade, que a começar em nós, que Deus quebre o nosso coração e que faça brotar amor em todas as instâncias da nossa vida, gente, porque seremos julgados pelo amor, não é verdade? Pelo amor. Quero abraçar tanta gente linda participando conosco aqui. Obrigada a você que interagiu nas redes sociais, quem está pelo YouTube acompanhando a Canção Nova nesse momento, aquele abraço apertado. Você que está nos acompanhando e deixou um recadinho lá no Instagram também, no e-mail, vários pedidos de oração. Saiba que nós estamos rezando por você, pela sua necessidade, pela sua causa. Você que não teve esta oportunidade, mas se colocou em oração e pediu a Deus, nós nos unimos a você nesse momento, tá bom?